falácia sobre Ernesto Bozano. Nasceu em Savona, província de Gênova, na Itália, no ano de 1861 e desencarnou em Gênova a 7 de julho de 1943. Desde cedo interessou-se viva e precocemente por assuntos ligados à filosofia, à psicologia, à astronomia, às ciências naturais e à parapsicologia. Após o estudo do livro de Apisakoff, principiam verdadeiramente as suas investigações metódicas no campo da ciência da alma. Compreende imediatamente a sua grande complexidade e sente a necessidade de a penetrar até aos seus alicerces, de esquadrinhar as suas origens, de a estudar na história dos povos civilizados e na dos povos selvagens, de proceder pessoalmente a experiências com numerosos médiuns. A lógica irresistível dos fatos fará dele um dos defensores mais ardentes, mais autorizados, mais prestigiosos da tese espírita. Lê primeiro as obras de Allan Kardec, Gabriel Delany, Leon Denis, Nuss, Gibier, Crookes, Wallace, Duprel, e adquire as principais obras inglesas e americanas publicadas desde a origem do movimento. Vai catalogando o conteúdo destas obras por meio de um classificador alfabético, método preciso e prático que empregará durante toda a sua vida. Adquire assim uma cultura sólida e só depois considera que chegou o movimento de pôr frente a frente os seus conhecimentos teóricos com as pesquisas experimentais. Com alguns amigos, funda em Gênova a primeira sociedade de estudos psíquicos, o Círculo Científico Minerva, onde faz experiências desde 1861 até 1906. Este círculo vive especialmente 4 anos magníficos, durante os quais os experimentadores registram manifestações de toda a espécie, pancadas, movimentos de objetos, transportes em plena luz e, além disso, provas de identificação espírita. Também durante 3 anos faz experiências com a médium Eusápia Paladino. Obtém especialmente, em companhia dos professores Morcelli e Porro, materializações completas de fantasma em plena luz. E, além disso, estando a médium visível o tempo todo. Durante toda a sua vida, Bozano prossegue nas suas numerosas experiências e leituras. Durante meio século de investigações severas, nada parece digno de uma análise atenta a este homem de inteligência prodigiosa. Leu livros e revistas publicados em todo o mundo que versam sobre o assunto que o apaixona. Nota todos os casos interessantes, classifica todos os fatos, dividindo-os em categorias, grupos, subgrupos e mantém cuidadosamente em dia um quadro geral das matérias. Este homem infatigável dispôs assim de uma antologia extraordinária,
única, porque só ele efetuou trabalho semelhante. De 1.200 classificações de fatos produzidas em todo o mundo, antologia na qual se encontram registrados todos os fenômenos supranormais, rigorosamente controlados, obtidos experimentalmente ou espontaneamente e produzidos desde o início do movimento espírita até os nossos dias, quer dizer, durante 100 anos. Essa coleção compreende também todas as teorias, todas as hipóteses imaginadas para explicar os fatos, todas as argumentações, quer sejam excelentes, boas, medíocres, absurdas ou voluntariamente falsas para induzir em erro, que foram formuladas para sustentar essas hipóteses. Como todo, o investigador de um ramo da ciência, qualquer que seja, Bolzano empregou o processo de análise comparada e fez-la acompanhar imediatamente de uma síntese. Nunca se aventurou a emitir conclusões de natureza geral relativamente à origem provável de uma categoria de fatos, sem primeiro ter passado em revista, analisado, comparado todos os casos conhecidos, todas as hipóteses formuladas. O escalpelo que emprega na análise racional dos fatos, diz o doutor Francesco Letti, na revista italiana Mundo Oculto, corta e divide com precisão meticulosa, esperando o substancial do acessório, realçando com justeza os pontos que, à primeira vista, não têm qualquer importância para o investigador superficial e desatento, mas que não são importantíssimos quando submetidos a uma crítica mais minuciosa e a um exame mais rigoroso. Graças a este método, que conduzirá à convergência das provas, critério de toda a investigação científica, graças a esta prodigiosa massa de fatos inteligentemente reunidos, Bolzano pronuncia-se com autoridade, rebate as hipóteses dos fatos contraditórios em todos os domínios do pensamento filosófico, científico e teológico. Sua lógica cerrada e o seu raciocínio verdadeiramente matemático tornam-no temível lutador. Sob o fogo de seus argumentos sutis, os adversários emudecem. Cria renome cada vez maior, repassa, expressa, é considerado um mestre. Mais de 200 cartas por mês, provenientes de investigadores e curiosos de todas as partes do mundo, vêm interpelar as meditações e o trabalho perseverante executado em reclusão quase completa. Não obstante o excesso de trabalho e a delicadeza mais elementar exigem uma resposta para essas cartas. Além disso, colabora em numerosas revistas italianas e estrangeiras, entre as quais na Revista Espírita. A parte essencial da sua obra consiste na publicação ininterrupta de monografias poderosas, profundas, das quais só algumas foram traduzidas em francês e inglês. Nelas reúne os fatos mais importantes de cada categoria. Não elimina a priori qualquer hipótese, porque só tem um objetivo: o conhecimento da verdade. Não emprega frases impressionantes e vazias de sentido. Demonstra com fatos, sempre fatos.
Vamos citar, por ordem cronológica, os seus trabalhos mais importantes e percorrer muito rapidamente o vasto campo da fenomenologia anímica e espírita. Em 1903, na hipótese espírita e teorias científicas, relata-nos as suas experiências com Amélio Zapia Palladino. Discute e elimina as hipóteses de fraudes, de alucinação e sugestão. Passa em revista as teorias explicativas e consagra um capítulo aos fenômenos de sugestão. Passa em revista as teorias explicativas e consagra um capítulo aos fenômenos de interferências, quer dizer, às diversas causas suscetíveis de alterar as comunicações. Termina pelas provas de identidade fornecida no decurso dessas sessões. Conclui que tudo concorre para demonstrar que inteligências espirituais autônomas, estranhas ao médium e aos assistentes, presidem realmente à manifestação dos fenômenos mediúnicos. Em 1909, no estudo intitulado Casos de Identificação Espírita, relata as provas dadas por mortos que viveram obscuramente e desconhecidos do médium e dos assistentes. Em 1911 e 1937, em sua obra Fenômenos de Bilocação, comenta os diversos graus de produção destas manifestações, graus que se completam e reforçam uns aos outros. Fenômenos ditos de sensação de integridade nos amputados. Os membros fluídicos são vistos pelos sensitivos e revelados por fotografias. Desdobramento apenas esboçado, no qual o indivíduo vê à distância o seu duplo, embora conserve plena consciência de si próprio, a chamada autoscopia. Desdobramento completo, a consciência pessoal é transferida para o duplo, que vê à distância o seu próprio corpo inanimado. Desdobramento durante o sono normal, o sono magnético, a síncope, etc. Casos em que o duplo de um vivo adormecido é visto por outras pessoas. Desdobramento fluídico no leito de morte, perceptíveis aos sensitivos e aos assistentes. Descrições dividentes sobre o processo da separação nos moribundos do corpo etéreo e do corpo físico com a intervenção de entidades espirituais. Os fenômenos de bilocação por si sós bastam para demonstrar experimentalmente a existência e a sobrevivência da alma humana. Provam a existência do corpo etéreo, que pode afastar-se temporariamente do corpo físico durante a existência terrena. Por consequência, logo que dele se separa definitivamente na crise da morte, o espírito individualizado continua a sua existência no meio apropriado. Em 1915 e 1928, aparece um estudo sobre os fenômenos premonitórios, sua clarividência do futuro. A análise destes fenômenos concorre para demonstrar que, se é verdade que o destino humano está previamente traçado nas linhas principais do seu desenvolvimento, é igualmente verdade que se deixou ao indivíduo certa liberdade de ação, maior ou menor, segundo o grau da sua natureza espiritual. Não há, portanto, livre-arbítrio absoluto, nem determinismo absoluto. Trata-se antes de liberdade condicionada, que governa
a existência encarnada do espírito. Em 1919 e 1929, em Fenômenos de Obsessão, comenta alguns dos 532 casos que recolheu. Estudo extremamente profundo, de uma amplitude impressionante, onde o autor é sempre claro, apesar da complexidade do problema. É o clássico do espiritismo contemporâneo. É a melhor obra sobre o assunto. Observa que os fenômenos de obsessão e os fenômenos mediúnicos são transformáveis, convertíveis e intermutáveis. Quer dizer que as manifestações mediúnicas experimentais transformaram-se em fenômenos de obsessão. Os fenômenos de obsessão transformaram-se em manifestações mediúnicas experimentais. Os fenômenos de obsessão cessaram após uma sessão mediúnica realizada com esse objetivo no local assombrado ou após o cumprimento de promessa feita no leito de morte e não cumprida. Em 1920 é publicada a monografia Aparições de Defuntos no Leito de Morte. No decorrer do período que precede a agonia nos moribundos, veem às vezes pessoas já falecidas. Estas aparições podem ser vistas só pelo moribundo, coletivamente pelo moribundo e pelos assistentes, apenas pelos assistentes, o que é muito raro. Acrescentamos ainda o importantíssimo grupo das aparições no leito de morte que foram antecipadamente anunciadas e mediunicamente confirmadas. Em 1920 e 1921 apareceram sucessivamente os fenômenos de telestesia, faculdade de experimentar sensações à distância sem o concurso dos sentidos físicos, ou seja, a clarividência no presente. E os enigmas da psicometria, faculdade que se pôr em comunicação com uma pessoa viva ou morta, ou um grupo de pessoas por meio de um objeto. O contato pode estabelecer-se igualmente com animais, organismos vegetais, matéria inanimada ou determinado meio ligado ao objeto. Bozan faz-nos admirar nesta última obra o mecanismo completo de faculdade tão desconcertantes que é uma das formas da clarividência. Em 1922, publica os fenômenos de telecinesia em relação com os acontecimentos de morte. Trata-se de fenômenos espontâneos, em regra geral, são retratos ou quadros que caem sem qualquer causa natural. Ou então os relógios que param ou começam a trabalhar, levitação de camas, espelhos partidos, ruídos, toques de campainhas, etc. Exerce-se, portanto, uma ação física à distância, o que necessita de uma vontade diligente. Estes fenômenos podem verificar-se no momento da morte, ou no instante em que a família recebe a notícia, ou ainda no momento em que se evoca a recordação do falecido. Resultam muitas vezes de promessas feitas em vida pelo defunto aos seus amigos. Repetem-se e, em certos casos, até que se tenha sido satisfeito o desejo expresso pelo morto antes do trespasse. Em 1922, em Fenômenos de Músicas Transcendental, Bozan classifica as seguintes categorias.
Primeiro, a música transcendental verificou-se objetivamente, quer dizer, que há percepções acústicas de ondas sonoras por meio do médium. Sem instrumentos musicais, como William Stoight Moses, com instrumentos musicais, sem contato direto do médium, Daniel Douglas Ron, por intermédio direto do médium, mas de uma maneira automática, como o pianista Albert. Há também manifestações de origem telepática, nas quais o fenômeno de audição musical coincide com um acontecimento de morte à distância. São relativamente raras. É necessário, com efeito, que o agente seja dotado de uma certa cultura musical. A audição musical com um caráter de obsessão, quer dizer, tendo lugar em locais assombrados. Música transcendental, percebida por um indivíduo em estado sonambúlico ou por um sensitivo em vigília, mas sem coincidência de morte. A audição musical no livro de morte, sendo os percipientes somente um moribundo ou os assistentes, ou todos coletivamente. A audição musical após a morte, caso em que o fenômeno tem valor como prova de identidade espírita. Em 1923, Bolzano estuda as comunicações mediúnicas entre vivos. As diferentes categorias desta classe são longamente estudadas. O autor conclui que o fato de poder considerar simultaneamente a causa e o efeito lança uma luz sobre as causas de erros, as interferências e as personificações subconscientes. No mesmo ano, no estudo das manifestações metafísicas e os animais, faz a pergunta, no mesmo ano, que é o ano de 1923, no estudo as manifestações metafísicas e os animais, faz a pergunta: os animais têm alma? O autor apoia-se em 150 casos muito curiosos que comportam as seguintes manifestações: episódios telepáticos em que os animais são percipientes ou agentes. Os animais veem fantasmas e outras manifestações supranormais antes do homem ou ao mesmo tempo que o homem ou mesmo nós, fora de toda a coincidência telepática. De animais e premonições de morte. Os animais veem coletivamente com o homem as manifestações que se realizam nos locais assombrados. As manifestações de fantasmas de animais obtidas experimentalmente. As aparições após a morte de fantasmas de animais identificados. Bolzano conclui que tudo contribuiu para provar a realidade da existência e da sobrevivência da psique animal. Termina este livro por uma discussão da maior importância a respeito do problema da vida e da evolução dos seres. E em 1925 aparecem as manifestações supranormais nos povos selvagens. Todos os fenômenos que estudamos têm o seu paralelo nos povos selvagens, com as mesmas modalidades de realização. Esta monografia cita e comenta numerosos testemunhos
sobre as crenças e as práticas mágicas dos selvagens. Em 1926, o autor pulveriza no livro, a propósito da introdução à metafísica humana, os argumentos anti-espíritas de René Suder, bem como as hipóteses acrobáticas formuladas por este último para se libertar da tese espírita. Em 1827, a respeito das revelações transcendentais, se constitui no anseio de um estudo comparado extremamente severo quanto à seleção de mensagens em que os espíritos descrevem as condições e os estados da sua existência espiritual que diferem segundo grau de sua evolução. Em 1929 aparece, entre outras, a monografia Pensamento e Vontade, estudando as formas abstratas e as formas concretas do pensamento, a fotografia transcendental e as materializações. Bolzano demonstra experimentalmente que o pensamento e a vontade, todas duas chaves do universo, estas duas chaves do universo, são forças plasticizantes e organizadoras. Este pequeno livro, com uma centena de páginas, é um monumento, um verdadeiro clássico do Espiritismo, e a demonstração de todo o poder da ideia do Espírito que condiciona a matéria. No mesmo ano, Bolzano publica A Crise da Morte segundo as descrições dos defuntos que se comunicam. Nesta obra, que não é mais do que um ensaio, estuda as fases que os defuntos atravessam na crise da morte e as circunstâncias da sua entrada no meio espiritual. Bolzano operou uma seleção severa das mensagens obtidas mediunicamente, classificou-se, comparou-as, tendo o cuidado de se informar previamente sobre os conhecimentos especiais de cada indivíduo a respeito da doutrina espírita. Dá 12 pormenores a respeito dos quais todos os espíritos que se comunicam estão de acordo e que constituem um quadro esquemático dos acontecimentos que nos esperam. Em 1930, na literatura de Allen Túmulo, estuda uma das formas que revestem as manifestações mediúnicas de natureza inteligente. A produção de obras literárias ditada por entidades trata-se de obras de grandes interesses que não podem ser atribuídas a uma elaboração subconsciente da cultura geral, tão limitada como a dos médios que as escreveram materialmente. Provém, sem dúvida, de entidades estranhas a eles, sendo as provas constituídas pela forma, o estilo, a técnica da obra, independentemente da grafia, outras palavras complementares importantes. Aparecem em seguida, em 1930, algumas variedades teoricamente interessantes de casos de identificação espírita. Em 1931, Bolzano classifica em sua obra Os Fenômenos de Transporte, que consiste na penetração de qualquer objeto numa sala hermeticamente fechada.
Ele eliminou completamente todos os fenômenos obtidos em obscuridade completa, com exceção dos objetos a pedido ou cuja natureza especial do objeto transportado tornasse impossível qualquer prática fraudulenta. Com 2 amigos médiuns, estudou estes fenômenos durante 10 anos, estudo que prolongou por mais 11 meses com Eusébio Paladino. Sublinha as 2 seguintes características de importância teórica enorme. A e B. Os objetos transportados nunca têm valor comercial. B. Governam os fenômenos de transporte severas restrições de ordem moral. Por exemplo, transporte correto a respeito da propriedade de outrem. Em 1931, em marcas e impressões de mãos de fogo, Bolzano reúne 2 fenômenos em que as aparições deixam sobre os objetos, tecidos e roupas, traços semelhantes aos das mãos de fogo, vestígios de queimaduras. A tonalidade vibratória dos fluidos espirituais é mais intensa do que a da substância viva ou dos tecidos vegetais. Logo que as vibrações intensas da substância espiritual encontram as mais fracas da substância viva ou dos tecidos vegetais, estes são destruídos como se fossem queimados. Em 1931, publica investigações sobre as manifestações supranormais, onde reúnem diferentes estudos sobre os quais citaremos da visão panorâmica ou memória sintética na eminência da morte, as crises e as aparições dos mortos, reminiscências de uma vida anterior, psicologia da razão humana, a significação filosófica da dúvida, as materializações de fantasmas em proporções minúsculas, pedras preciosas, amuletos e talismãs, e casos de reencarnação, de identificação espírita, casos de premonição. Em 1932, em A Mediunidade Poliglota, cita casos muito impressionantes de médiuns que falam e escrevem línguas antigas e modernas, que desconhecem do seu estado normal. Em certos casos, os assistentes ignoram igualmente estas línguas. Em 1934, a telepatia, telestesia e a lei da relação psíquica. Bolzano mostra que uma lei inexorável de sintonização governa estas comunicações psíquicas. É a lei da relação psíquica, que não é mais do que uma manifestação da grande lei cósmica, que rege os universos físicos e psíquicos, a lei da afinidade. Em 1935 a 1937 são publicadas as seguintes obras: Os fenômenos de transfiguração consistem na mudança de aspecto do corpo vivo, História dos rápidos, Fenômenos olfativos de natureza psicológica, telepática e supranormal, profundas perfumes espíritas e a reprodução da crise que precede a agonia dos defuntos que se comunicam. Em 1937, a comissão organizadora do Congresso Espírita Internacional de Glasgow fez a seguinte pergunta a Bolzano:
animismo ou espiritismo? Qual destas duas teses explica os fatos? Vou até ler ela. Bota mais uns caroços aí. De certo modo, era pedir ao mestre para resumir o seu trabalho de meio século. A resposta é constituída por uma obra de síntese geral, a influência dos desencarnados na vida humana, onde o autor elimina toda a possibilidade de crítica por parte dos seus contraditores. Nela demonstra que as faculdades supranormais do homem são independentes das leis de evolução biológica das espécies e passa em revista as categorias de fenômenos absolutamente inexplicáveis por outras teorias. A sua conclusão é a seguinte: nem o animismo, nem o espiritismo podem, por si próprio, explicar o conjunto dos fenômenos supranormais. Ambos são indispensáveis para este fim, pois ambos são os efeitos da mesma causa. Esta causa é o espírito humano que, quando se manifesta sob formas passageiras durante a encarnação, termina os fenômenos anímicos, e quando se manifesta mediunicamente na condição de desencarnado, termina os fenômenos espíritas. Daqui resulta que os fenômenos metapsíquicos podem ser anímicos ou espíritas, segundo as circunstâncias. Devemos analisá-los constantemente, caso por caso, antes de nos pronunciarmos quanto à sua origem anímica ou espírita. O que equivale a reconhecer que o erro mais grave em que pode cair o investigador é o de se apressar a generalizar, estendendo a um grupo inteiro de fenômenos as conclusões legitimamente aplicáveis a um só fato examinado. Em todas as suas obras, Bolzano foi o campeão da tese. O animismo, manifestação da alma no seu estado de encarnação. Prova o espiritismo, manifestações da alma no seu estado de desencarnação. Afirma isto, diz ele, é demolir a objeção segundo a qual o espiritismo tende a explicar o desconhecimento pelo desconhecido. É sustentar que, para chegar à demonstração científica da tese espírita, passa-se por uma graduação admirável de causas conhecidas e outras menos conhecidas, mas solidamente baseada nos que precedem. As numerosas provas cumulativas que decorrem dos fenômenos anímicos e espíritas convergem todos, quer queira, quer não, para a demonstração experimental da existência e da sobrevivência do espírito humano. Quem leu Bolzano com atenção, a menos que de antemão lhe seja hostil e com a opinião preconcebida a respeito da tese espírita, deve acabar por admitir que esta se impõe pela sua evidência e plenitude. Em julho de 1945, os jornais britânicos deram a notícia da morte de Bolzano, ocorrida em Gênova, a 24 de junho de 1943, em seguida a uma doença de coração. Como muito bem disse o jornal brasileiro, à luz do futuro, Bolzano passou a sua época. Para ele a hora foi de trabalho. A glória virá amanhã. A sua obra ficará imortal.
Não queremos terminar este trabalho sem sublinhar que os fenômenos mediúnicos se têm o mérito de ser a base do edifício espírita. Não são, contudo, mais do que os meios utilizados para vencer a incredulidade, a dúvida e a indiferença. Os princípios filosóficos e morais que resultam destes fenômenos são-lhes muitíssimos superiores. O Espiritismo quer que o homem rejeite todos os sentimentos baixos e inferiores que têm o seu princípio no orgulho e no egoísmo. Quer que a justiça, a caridade, a solidariedade, a benevolência sejam realidades vivas no seio da humanidade, que ponha em prática estes dois grandes princípios: respeito por si próprio e amor ao próximo. Quer, enfim, que a vida material se organize com fins espirituais. Conseguirá atingir estes objetivos? Sem dúvida que sim. No dia 10 de setembro de 1937, Ernesto Bozano aparece e defende uma tese no Congresso Espírita de Glasgow, Escócia, resumindo todo o gigantesco trabalho de pesquisas que realizou ao longo dos anos sobre as mais importantes manifestações supernormais. E a gente fica aqui. Marca essa página aí.